projeto na mão de Deus, aquilo que o diabo falou não tem mais poder. Porque você era um projeto que tinha tudo para dar errado. Eu também. Mas quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, Deus muda qualquer projeto que ia dar errado. E para você que entrou aqui hoje, que talvez esteja dizendo: a minha família é um projeto que deu errado, a minha casa é um projeto que deu errado. Pois bem, depois desta noite, a sua percepção sobre isso vai mudar. Porque quando estamos debaixo de uma palavra, e esta palavra vem de Deus, fica tranquilo que as coisas mudam. E nós estamos aqui reunidos no nome daquele que é todo poderoso. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Acende a luz, meu amor, por favor. A gente ainda depende dela. No princípio, no começo, Deus criou os céus e a terra, porque eles não existiam. Céu e terra não são. Céu e terra existe. Nós não vamos entrar hoje numa ministração que vai desmistificar os verbos ser e o verbo existir. Mas quem é, é. Quem existe depende de quem é. Esse púlpito existe, mas se tacar fogo ele não existe mais. Tudo aquilo que tem início tem fim. Tudo aquilo que não tem início não tem fim. Então tudo que você vê existe por um tempo. Então é criatura, é criação. Mas tudo aquilo que cria, tudo aquilo que é, não existe, mas é. E essa noite eu quero dizer para você que tem muita coisa que não existe na sua vida. Que tem muita coisa que ainda não existe na sua família. Mas não é porque não existe que quem é não pode fazer existir. Deixa eu repetir. Quando Deus se apresentou para Moisés, para que Moisés fosse até Faraó e dissesse para Faraó soltar, libertar o povo de Deus, o povo hebreu, Moisés disse para Deus o seguinte: tem como você me falar o seu nome? Porque quando eu for falar para Faraó soltar o seu povo, eu tenho que falar o seu nome. Então Deus disse para Moisés: diga para Faraó que eu sou. Moisés não entende e pergunta novamente: mas qual é o seu nome? E ele diz: eu sou. Quando ele pergunta a terceira vez, Deus vai dizer: diga que eu sou Yahvé. E quando você traduz a palavra Yahvé do grego, significa eu sou o Senhor. E o que é ser o Senhor? O dono de todas as coisas.
Então Deus é dono de todas as coisas, manda em todos os lugares, pode fazer qualquer coisa, cria qualquer coisa, Ele é a coisa que Ele quiser ser, Ele domina o que Ele quiser dominar, o som da sua voz é como o som que ninguém existe. Então eu vim aqui para dizer para você, que Deus vai fazer na tua vida, o homem ainda não fez, religião ainda não fez, igreja ainda não fez, porque só Deus pode fazer algumas coisas, porque Ele é. O homem pode fazer algumas coisas existirem, mas Deus pode fazer todas as coisas existirem. Então você não entrou aqui numa única noite, você entrou aqui diante de um Deus que é todo poderoso, que o seu nome é Yahvé, e que Ele mesmo se apresenta como eu sou tua vitória, eu sou o teu socorro, eu sou a libertação da tua casa, eu sou a sua salvação, eu sou a sua cura, eu sou o seu renovo, eu sou o seu avivamento, eu sou a sua restauração, eu sou a libertação dos seus filhos, eu sou a sua prosperidade, eu sou o teu milagre, eu sou a tua vida eterna, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Senhor, eu sou o Deus conosco, eu sou o Emanuel, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Antes que houvesse dia, Deus é. Antes que houvesse dia, Deus é. Antes que houvesse dia, Deus é. E ninguém pode fazer escapar das suas mãos. Operando Deus na tua casa, operando Deus na tua família, operando Deus na vida dos seus filhos, operando Deus na vida de quem está perdido. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Se você vai aplaudir a minha desse jeito, se você vai aplaudir o eu sou, é diferente. Se você vai aplaudir o eu sou, é diferente. No princípio, criou. Então tudo que existe foi criado. E se foi criado o que existe, é porque o que existe não existia. Vou repetir, porque não é aqui uma expressão que possa trazer alguma confusão e nem gerar ambiguidade. Deus criou o que não existia. É porque o que Ele criou não existia. Logo, aquilo que não existe, quando Deus chega, passa a ganhar vida. Vou repetir. Isso não porque você está prestando atenção, mas pelo poder que há na palavra que eu estou falando. Porque se você não está prestando atenção no culto, não é um problema meu. O meu problema é pregar para você aquilo que Deus manda você pregar. Se você durante o culto está pensando em outro lugar, está olhando no celular, isso não é mais o problema meu. A minha parte é abrir a boca e pregar. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a Bíblia está dizendo que Ele criou, se criou, o que Ele criou não existia. Então Deus é especialista em criar aquilo que não existe. Logo eu quero dizer para você que existem algumas coisas que não estão existindo na tua família. Existem algumas coisas, por exemplo, teu marido não está salvo. De repente você não está vivendo a plenitude do Evangelho. Não está vivendo porque não existe. De repente seus filhos ainda estão no mundo. Então você não está vivendo porque os seus filhos salvos ainda não existem. Mas existe uma palavra de Deus nessa noite. Depois da palavra de Deus as coisas acontecem. Deus vai começar a trazer à existência aquilo que não existe. Deixa eu repetir, Ele é o único que pode trazer à existência o que não existe. Por quê? Porque Ele é aquele que conhece o que não existe. Eu não posso mandar existir uma coisa porque eu não conheço aquilo que eu quero mandar existir. Mas Deus conhece o que é melhor para mim. A sua palavra é boa, perfeita e agradável. Logo, Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para a minha família. Ele sabe o que é melhor para
minha casa. E eu vim aqui dizer para você que aquilo que não existe na tua casa, aquilo que não existe na tua empresa, aquilo que não existe nos teus filhos, aquilo que não existe no teu casamento, aquilo que não existe na tua família, aquilo que não existe em Vaz Lobo, aquilo que não existe nessa igreja, vai passar a existir porque Deus é, porque Deus é, porque Deus é, porque Deus é, e por Ele é, Ele cria, porque Ele é, Ele faz, porque Ele é, Ele está, porque Ele é, Ele opera, porque Ele é, Ele abre, porque Ele é, Ele fecha, porque Ele é, Ele levanta, porque Ele é, Ele cura, porque Ele é, Ele transforma, porque Ele é, Ele vai fazer um milagre na tua família. Deus chegou no meio do nada, porque a terra era vazia e sem forma definida. É um hexágono? Não. É um pentágono? Não. É um triângulo? Não. É uma linha reta? Não. É um ponto? Não. Ela não tem forma. Se você olhar para ela, você não diz o que ela é. Não existe como definir a terra antes de Deus, porque ela não tinha forma. E não só era ausente de forma, logo quem olhava não tinha como definir. Mas além dela não ter forma, ela também era vazia. O vazio é a ausência de tudo. Você concorda comigo? Amém ou não? O vazio completo nem ar tem. O vazio completo é a ausência de tudo. Só que aí Deus, na sua infinita graça e misericórdia e poder, olhou para o que era. Olhou para o que era sem forma, olhou para o que era vazio e disse: não está certo assim. Deus olhou para o que não tinha forma e disse: vou dar forma. Deixa eu repetir, porque eu estou arrepiado, não é para te emocionar não, porque emoção, você vai no jogo do Flamengo, você vai no jogo do Vasco, você vai ver Michael Jackson, você vai no cinema ver lá não sei o que de Prada, você se emociona, até porque não adianta nem você chorar no culto, porque chorar, você chora na final da Copa do Mundo de 7-0, 7-1 do Brasil. A igreja não é lugar de emoção, a igreja é lugar de conversão, é lugar que você se rende, aquele que é poderoso, é lugar que você se quebranta diante do Deus Todo-Poderoso. Chorar, eu nunca vi ninguém chorar para ser salvo. Eu vi salvo chorar, mas não é a tua lágrima que muda a tua vida, é o teu posicionamento diante de Deus que muda a tua vida. Nós então estamos diante de um texto que não havia forma e não havia preenchimento de absolutamente nada. Logo, hidrogênio não existia, nitrogênio não existia, oxigênio também não, carbono não. Nenhum desses elementos da tabela periódica que encontramos na natureza, que alguns são artificiais, criados pela gente, existiam. Aí Deus fala: Deus, diga Deus, diga o eu sou, o Yahvé, o Todo-Poderoso, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre, que o som da sua voz é como o som de muitas águas, que os olhos dele é como chama de fogo. Repete. Que na sua mão tem espada, que ele tem sapato como tivesse passado na fornalha. Ele é Deus, e ele resolveu pisar no meio do nada para fazer tudo. Resolveu abrir a boca para dar forma o que não tinha forma. Resolveu abrir a boca para declarar que o que estava vazio vai ser preenchido. Se ele fez isso com a terra, quanto mais com a tua família. Se ele fez isso com a terra, quanto mais com a tua família. A terra não tinha forma, ele deu forma. A terra não tinha forma, ele deu forma. A terra era vazia, ele deu preenchimento. Quanto mais a tua casa.
Diga Deus. Fala igual flamenguista. Deus. Agora para você se vingar, igual vascaíno. Deus. Tá vendo, poxa? Vai para o céu, gente. Diga Deus. Não precisa de ajuda. Se Ele quiser, Ele faz sozinho. Não, porque não. Deus quis te usar, mas Ele não precisa. Não, porque Deus me usa muito. Te usa muito porque Ele achou que tinha que te usar muito. Mas Ele não, diga Deus, não precisa de ajuda. Diga Deus, não precisa de nada. Porque do nada, Deus faz tudo. Minha casa não tem nada. Diz a Bíblia que uma mulher perdeu o marido. Ela ficou viúva. Foi até um profeta chamado Eliseu. E disse: Eliseu, o meu marido servia a você e servia a Deus. Porém, o meu marido morreu. E devido ao acúmulo de dívidas, minha casa está debilitada. Estamos sem dinheiro, estamos sem comida. E vieram os credores, não disse quantos. Vieram os credores, os cobradores, o SPC, o Serasa. Veio todo mundo na minha casa e disseram que se eu não pagar a dívida desde que meu marido morreu, se eu não pagar a dívida, vão levar os meus 2 filhos escravos. Cada filho deveria, corresponde à época, 20 anos de trabalho. Logo, eles iam levar os 2. Por quê? Porque havia uma dívida de 40 anos equivalente. Ela perderia 2 filhos ao mesmo tempo por 20 anos. Logo, esta mulher estava destinada a morrer, porque logo os filhos sustentam a mãe que é viúva. Então ela não perde apenas os filhos, ela perde toda expectativa de vida dela. Ela vai até o profeta Eliseu e conta essa história. E aí o profeta Eliseu diz assim: o que a senhora tem em casa? E ela diz: eu não tenho nada, senão uma pequena botija, um pequeno recipiente com um pouquinho de azeite. O profeta vai dizer para ela: você vai para sua casa, você vai fazer o seguinte, vai pegar os seus filhos, vai pedir para eles irem em todas as casas da sua vizinhança e vai pedir que eles peguem vasos vazios. Manda pegar vazio. Por quê? Porque Deus não precisa de nada para fazer tudo. Deixa eu repetir. Deus não precisa de nada para fazer tudo. Vou repetir. Deus não precisa de nada para fazer tudo. Vou repetir. Porque tem gente que está vivendo dias difíceis e não está entendendo a palavra que está sendo liberada. Deus não precisa de nada para fazer tudo. E então ela foi, pegou vaso vazio, levou para dentro de casa. A Bíblia mostra que toda a vizinhança tinha vaso vazio, mas ela tinha um pouquinho de azeite. Todo mundo estava com vaso vazio, mas ninguém revelava, mas ela tinha um pouquinho de azeite. Às vezes você está achando que você não tem nada, que Deus não pode te usar porque você não tem nada, porque você é o mais pobre da igreja. Deixa eu te falar, tem gente que não tem nada, e é o pouco que você tem que vai suprir aquele que não tem nada. Deixa eu repetir, aquela mulher tinha um pouquinho, mas o pouquinho dela vai encher quem não tem nada. O que quer dizer isso? Um pouquinho do Espírito Santo na tua vida vai preencher o coração de gente nessa noite. Um pouquinho de Deus na sua vida vai transbordar na vida de outras pessoas. Vou repetir isso. Você pensa que Deus não tem nada contigo, mas o pouco que Deus tem contigo, o pouco que Ele deu a você, o pouco que Ele colocou na tua vida é capaz de transformar a vida de outras pessoas. Tem gente que não tem nem o pouco que você tem. Você tem um pouco de Deus, um pouco de amor, um pouco de fé, um pouco de alegria, um pouco de paz. E é o pouco de paz que você tem que você vai transbordar sobre a vida de quem não tem paz. É o pouco de alegria que você tem que você vai transbordar na vida de quem não tem alegria. Então não despreze os pequenos começos, não despreze o pouco que você tem, porque é o pouco que você tem que Deus vai usar para transformar a vida de quem nunca teve encontro com Ele. Aleluia! Diz a Bíblia que Deus mandou através do profeta fechar a porta, trancar a porta da casa. E ela pegou o vaso que tinha um pouquinho de azeite e derramou sobre os outros vasos. E diz a Bíblia que ela encheu um vaso e gritou para o filho: pega outro, porque ainda está saindo do que tem pouco. E o filho pegou outro. E ela encheu. Ela disse: mas ainda está saindo, pega outro vaso. O filho pegou outro.
calma aí. Deus do nada faz tudo. Diga, Deus do nada faz tudo. Então por que você diz que essa situação é difícil? Que Deus do nada faz tudo. Deus ajunta onde não espalha, espalha onde não espalhou. Ajunta onde não espalha e espalha onde não ajuntou. Deixa eu te falar. Está na hora da gente que é crente saber quem é o nosso Deus. Vou repetir para você que está aí atrás. Tem horas que a gente esquece o tamanho do Deus que a gente serve. Diz a Bíblia que os discípulos estavam no barco e veio uma grande tempestade e Jesus estava dormindo. Os discípulos desesperados, água entrando no barco, ninguém abriu a boca, foram até Jesus e disse: acorda, a gente vai morrer afogado, você não pode pegar um balde e jogar água para fora com a gente, porque o barco está afundando, o Senhor está dormindo. Jesus levanta e diz assim para a tempestade: cala a boca, tempestade, acalma-te mar. Na hora o vento calou e a tempestade acalmou, o mar se acalmou. Aí Jesus chega para os discípulos e diz assim: rapaz, será que vocês não têm fé para acalmar essa tempestade? Não precisou de me acordar? Aí os discípulos no cantinho, no pé da orelha, chegou para um e para outro. Jesus voltou a dormir e disse assim: rapaz, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que é você ser discípulo, andar com Jesus, ver gente ser curada, ver gente ser salva na igreja, dar glória a Deus no culto, ver os outros sendo abençoados, e você ter que chegar à sua condição e dizer: quem é esse que eu tenho servido há 10 anos? Quem é esse que eu tenho servido há 20 anos? Quem é esse que eu tenho adorado na igreja? A gente está no culto, mas não sabe quem é Deus. A gente serve a Deus, mas não sabe quem é Deus. Deixa eu te apresentar. Deus do nada faz tudo. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Deus chega no vazio e completa. Deus, onde está sem forma, Ele dá forma. Deus pode mudar tua família. Deus pode mudar tua empresa. Deus pode mudar tua casa. Deus pode salvar tua família. Deus pode curar teus filhos. Deus pode libertar o traficante. Deus do nada faz tudo. Quem não tem forma, volta a ter forma. Pastor, minha família está sem forma. Deus dá forma para ela. Pastor, minha casa está vazia. Deus enche a tua casa. Pastor, eu estou desesperado. Deus traz paz à tua vida. Eu vim aqui pregar para aquele que chegou na terra e disse: não tem forma, está vazia, mas eu vou abrir a minha boca, e depois que eu liberar uma palavra, vai ter forma. Deixa eu repetir isso. Depois que Deus abre a boca, já era. Depois que Deus abre a boca, já era. O que não tem forma passa a ter forma. O que está perdido é achado. O que está cansado é aliviado. O que está sem esperança volta a ter esperança. Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou mudar tudo na tua vida. Vamos para o versículo 2. Já vamos encerrar, mas preciso dizer para você o 2. A terra era sem forma, e a terra era vazia. Quantos de nós estamos aqui dizendo que a nossa família não tem cara mais de família? Quantos de nós que estamos aqui, que o nosso casamento não tem mais cara de casamento? Quantos de nós estamos aqui e dizemos que os nossos filhos não têm cara mais de ser nossos filhos? A terra não tinha cara de terra, não tinha forma, estava vazia. Deixa eu adiantar para você. Quando Deus foi criar o homem não tinha forma. Era um punhado de barro. O que Deus está fazendo com a terra vai se repetir para o homem. A terra não tinha forma, o homem também não tinha, era um punhado de barro. O homem, depois de ser formado, tinha forma, mas não estava preenchido. Quando Deus acaba de criar a terra, Ele preenche a terra com o quê? Com árvores, com rios, os universos, com astros, com planetas. Ele preenche. Mas e quando acaba de criar o homem? Deus criou a terra e preencheu. Só que já era um pré-anúncio de que Deus ia criar o homem do nada.
E do nada que ele criasse o homem, ele também tinha que preencher o homem, porque ele preencheu a terra. E a gente na conferência do Reunidos já leva isso para casa. Deus não só te deu uma família, mas preencheu ela. Quando Deus acabou de criar a terra, Deus disse: haja relva, haja cachoeiras, haja rios, haja separação entre águas e terras. Montou os continentes, criou as placas tectônicas, criou todo o universo de águas pluviais, águas potáveis, criou tudo. Criou todos os elementos que a tabela periódica tem e aqueles que o homem ainda não descobriu, criou tudo. Colocou o sol no lugar que está, colocou as estrelas no lugar que estão, os planetas, criou tudo. Pastor, mas Deus não criou com a palavra? Criou. Mas o senhor não acredita no Big Bang? Na grande explosão que criou tudo? E quem disse que quando Deus disse haja luz, haja terra, que não houve uma explosão? Porque a Bíblia diz que do trono de Deus sai relâmpagos, do trono de Deus sai trovões. O som dele é como o som de muitas águas. Então acredito que quando ele disse haja, já pau, explodiu tudo e os elementos começaram a se agrupar. Por que não? Deixa eu te falar uma coisa, nunca duvide de como Deus trabalha. Até o processo que você está passando é Deus agindo para você chegar mais para perto dele. Mas vamos encerrar aqui, finalizando. Deus criou a terra que estava vazia e preencheu. Agora, Deus criou o homem. E quando acabou de criar o homem, fez assim, ó. Faz um som pra mim. Tá pronto. Tem braço, tá pronto. Tem cabeça, tá pronto. Tem perna para andar, para ir para lá, para pegar uma fruta da árvore, tá pronto. Tem coração para bater, tem pulmão para funcionar, tem rins para filtrar aquilo que ele bebe, aquilo que ele come, está tudo funcionando. Tem órgãos, tem tudo, tem ossos, tem tudo, tem pele, tem nervos, os neurônios estão preparados. E agora? Está faltando vida, mas da onde vai tirar a vida? Da onde vai tirar? Tirou o barro da terra, mas da onde vai tirar a vida? Fica tranquilo que vida aqui na terra só eu tenho para colocar dentro dele. Deixa eu te falar de novo. Fez o homem, colocou perna para ele andar, colocou braço para ele pegar, te deu pulmão para você respirar, te deu coração para o sangue circular, colocou os neurônios para você ser um ser pensante, te deu dente para você mastigar aquilo que você alimenta, te deu o quê? Um órgão digestivo, te deu um sistema circulatório, te deu todo esse organismo. Mas falou agora, cadê a vida? Olhou para um lado e falou, não tem vida aqui. Olhou para o outro e falou, não tem vida aqui. Olhou para o céu e falou, não tem vida aqui. Falou, fica tranquilo que a vida eu carrego. Olhou para o homem e disse assim, a partir de agora tu vai ser alma vivente. Puxou o ar para dentro e disse assim, seja alma vivente. Naquele momento Adão abriu os olhos e a primeira coisa que ele veio foi Deus. Quando ele olhou para Deus, ele se rendeu e disse, meu Deus do céu, o que é isso? Aí ele disse, já sei, tu é o meu Criador e eu sou criatura, tu és o meu Senhor e eu sou o seu servo. Adão ficou tão apavorado que eu não sei o que ele começou a fazer, se ele corria, se ele pulava, mas ele voltou a ser uma alma vivente. Deus, na sua infinita sabedoria, fez com que Adão percebesse que ainda estava vazio, ele estava vazio, que ele não tinha forma de família. Então Deus olhou para Adão e falou, calma Adão, aquilo que eu fiz com a terra, eu fiz com você, mas eu não vou deixar do jeito que você está, vou te deixar dormir, dorme um pouco. Tem momentos na vida que Deus vai deixar você dar um cochilo enquanto ele trabalha. Tem na manhã da vida que Deus vai deixar você dormir enquanto ele trabalha. Adão foi dormir, Adão achou que era um dia comum, igual você veio hoje aqui achando que é um dia comum. Adão está dormindo, aí Deus falou, o que eu fiz com a terra não tinha forma, de terra agora tem, não tinha preenchimento, agora está preenchida. Aquilo que Adão não tinha, que era um barro, eu dei forma, coloquei vida, que ele não tinha preenchimento, agora eu vou dar para ele o que ele não tem, que é o que? Uma família. Aí colocou ele para dormir, chegou na costela dele, arrancou um pedaço da costela, para ele saber muito bem que a mulher tem que estar ao lado e não cabeça nem por baixo. Você não tem que humilhar tua mulher, você não tem que maltratar tua mulher, você tem que ser um lorde para tua mulher. Mulher que é agredida por marido tem que ir para delegacia. Isso aí não é o que dizem lá fora, é o que a Bíblia diz. Você não foi criada para você ser maltratada, ser asperada. Você foi criada para ser uma princesa, e teu marido tem que saber que ele é o rei da família e você é a princesa dele. Levanta a cabeça
se saiba, na minha casa mora uma princesa e na minha casa mora um príncipe cheio da presença de Deus, e o diabo tem raiva disso. Mas Deus me trouxe aqui para finalizar com uma palavra. Deus chegou para Adão, deixou ele dormir e criou a Eva. Aí Adão olhou, acordou, olhou para Eva e falou: meu Deus do céu, que da onde saiu esse negócio? Eu estava dormindo, não sabia o que Deus estava fazendo. Enquanto você está dormindo, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Enquanto você veio para essa conferência, Deus está preparando coisas que você ainda não viu. O que o olho não viu, a mão não palpou, são as que Deus preparou. Se prepara, porque eis que faço uma coisa nova nessa conferência. Eis que faço uma coisa nova nessa conferência. Adão subiu. A terra tem forma e é preenchida. O homem tem forma e é preenchido com o fôlego de Deus, com o Espírito de Deus. Deus agora cria a mulher. Então agora é uma família, mas tem que preencher. Tem que preencher. Aí Adão olhou para o lado e disse: ué, quando ele criou tinha um leão e uma leoa, agora tem uma matilha? Um peixinho que é cardume. Tinha um peixe macho e um peixe fêmea. Agora tem um cardume. Calma aí. Se ele criou o macho e a fêmea e preencheu com filhos, que é herança, então quer dizer que quem ele criou, ele não criou sem propósito. Agora, eu também vou preencher a minha família com a minha herança, que são os meus filhos. Então deixa eu te dizer uma coisa: o teu filho não é teu escravo, nem o teu troféu. O que você não foi, você não tem que transferir para ele ser. Ele vai ser aquilo que o céu determinar. Então não adianta colocar pressão no seu filho, porque você é frustrado que você não foi militar. E querer que o garoto é militar. Não adianta você que quis ser um empresário e você não é um empresário, e querer que o teu filho seja empresário. Deixa eu te falar uma coisa: quem escolhe o futuro do teu filho não é você. Você mostra o caminho. Você diz o caminho, mostra para ele para onde ele tem que ir. Mas quem vai fazer as escolhas são ele. Porque ele é um ser independente, sobre ele também tem uma palavra. E eu gostaria já de convidar você para ficar de pé, para cantar essa canção comigo. Eu tenho uma palavra. A Bíblia diz que chegou um homem para Jesus e disse assim: o meu criado, o meu servo, a minha família, quem eu amo está doente. Aí Jesus disse assim: rapaz, tu é um centurião romano, e Roma é um negócio, Roma oprime, mas pode ficar tranquilo que eu vou na tua casa hoje. Jesus falou para o rapaz assim: eu vou na tua casa hoje. Aí Jesus falou para ele, aí ele falou para Jesus: não precisa ir na minha casa, porque eu sou um homem que tem autoridade. O que eu abro a boca para falar aqui, os meus soldados obedecem. Diz somente uma palavra e o meu servo sarará. Sabe o que você precisa hoje? Uma palavra. Fala para quem está do seu lado. Se você não quiser, você não fala. Já te falei que você não é obrigado a nada. Mas se você quiser, você fala para quem está do teu lado. Se Jesus liberar uma palavra, muda tudo. Solta para mim a canção aí depois vocês engatam aí, se conseguir tocar a gente vai aqui. Solta para mim o louvor que a gente soltou agora há pouco. Olha para quem está do teu lado. Deus já te preencheu. Você é templo do Espírito Santo.